Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Newton Campos. Nós estamos aqui com mais uma pílula de educação online para professores. Dessa vez, nós vamos falar sobre provas e trabalhos, né? Como é que você aplica uma prova, como é que você aplica um trabalho para um aluno online como professor? É, eu vou ser bem sucinto aqui. Eu já testei diferentes coisas e acho que tem três que funcionam melhor, né, no meu caso. As provas, conforme eu fui dando mais e mais aulas online, eu fui migrando minhas provas para um formulário Google Forms, né? Então hoje eu tenho vários Google Forms de todo tipo de conteúdo que eu trabalho. E aí eu fico, vamos dizer, escolhendo qual que é aquele que eu vou utilizar. E é uma experiência bastante boa, para falar a verdade. No Google Forms você pode fazer tanto perguntas fechadas, onde a nota já sai automaticamente no final para o aluno e para o professor. Então a vantagem é que você não precisa perder tanto tempo corrigindo prova, se você só tiver perguntas fechadas. Mas também tem a possibilidade de incluir perguntas abertas e aquela pergunta fica pendente de ser avaliada e receber a nota depois. Então o aluno pode até receber uma nota parcial quando ele acaba a prova, para ele ter uma ideia de como ele foi, mas aquelas duas, três ou quatro perguntas abertas fica esperando a sua avaliação como professor para sair a nota final. Eu gosto muito dessa ferramenta, eu com o tempo fui enriquecendo ela, então hoje as minhas provas são basicamente como se fosse uma aula a mais. Né? Por quê? Porque além das perguntas do conhecimento que foi trabalhado ao longo do curso, eu incluo também questões que são para pensar na hora ali da prova, né? Já que você tem aquele aluno tão concentrado durante uma hora, né, praticamente só pensando na sua matéria, eu aproveito para dar algum vídeo, para dar algum artigo que eu acho importante, que o aluno lê dentro da prova, né, e tenta responder dentro da prova, e isso é muito legal para o aprendizado do aluno. Né? Então, Google Forms é uma dessas ferramentas aí que eu utilizo. Outra que eu tenho começado a utilizar há menos tempo, mas funciona muito bem na educação online, é o Peer Evaluation, né, que é o próprio grupo de alunos dá nota para eles mesmos. Né? Então, os alunos, obviamente, que percebem muitas vezes mais que o professor, de quais são os colegas que têm se envolvido mais, têm participado mais, têm se dedicado mais. Então, você permite que eles deem notas para si mesmos. Né? Obviamente que você tem que colocar algumas regras para que todo mundo não se dê 10, né? Que tende a acontecer. Mas então você cria algumas regras do tipo, por exemplo, se você der 10 para todo mundo, você fica com 5. Né? E regras desse tipo que estimulem o aluno a tentar realmente medir com qualidade os colegas. E aí no final, quando você tem a avaliação de todos, você claramente nota que tem 2, 3, 4, 5 alunos que se destacaram e a turma confirma, né, essa percepção facilita, obviamente, a sua atribuição de nota final. Então, é o Peer Evaluation. E por último, os trabalhos. Né? Os trabalhos também sempre foram e continuarão sendo formas de medir uma dedicação a um tema específico por parte do aluno. A diferença aqui, que também não era tão diferente na aula presencial, é, é a questão da auditoria dos trabalhos, né? O quanto esse trabalho foi copiado ou ele foi de autoria do próprio aluno. E aí você tem ferramentas, né? Eu já utilizei algumas ferramentas que normalmente as universidades fornecem, ou você mesmo pode assinar, do tipo, tem uma que é famosa que chama Turnitin, né? Turn It In, que é um exemplo de uma ferramenta que vai auditar aquele trabalho para ver se ele não foi copiado da internet. Basicamente, o que esse software faz é analisar a internet e ver se o texto não foi copiado de algum site. É, e acho que com isso, né, essas três ferramentas que eu passei aí, eu acho que já é uma boa dica para quem tem dúvida. Eu sei que é uma dúvida muito comum de como avaliar e calcular uma nota, né, de um aluno online. Quando a gente falar de educação assíncrona em algumas outras pílulas, aí nós podemos também tocar nesse assunto. Voltar a tocar nesse assunto. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.